Do irmão Gustavo, e a gente vai continuar na mesma temática sobre vingança. Nós lemos Mateus 5, do 38 ao 42, e vamos reler hoje Mateus 5, 38 ao 42. Lembrando que aqui Jesus ele está trazendo a verdadeira interpretação da lei para os seus discípulos, onde havia equívocos na interpretação da lei. Jesus traz como de fato é. Versículo 38 diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, semana passada o nosso irmão Gustavo, ele focou especialmente nos versículos 38 e 39. Hoje, nós vamos nos ater aos versículos 40 e 41. O ensinamento aqui, colocado por Jesus, e que tem em algumas Bíblias, a minha aqui não tem, mas em algumas Bíblias tem, fala sobre a vingança, da vingança, não é assim que está aí? Jesus está trazendo ensinamentos da lei para que nós possamos interpretar de forma correta. E aqui nós vamos trazer o contexto desses dois versículos, 41 e 42, perdão, 40 e 41. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Como nós interpretamos? Aqui o comentário do irmão Dr. Martin Lloyd-Jones diz assim sobre esse versículo: de conformidade com as leis judaicas, um homem não podia de forma alguma ser despojado de suas roupas mais externas, embora pudesse sê-lo de sua roupa interior. Ou seja, era comum os judeus usarem a capa e a túnica. A capa era essencial o uso. E a túnica se usava para demandar aqui colocado. E aqui a interpretação pode ser também tanto num contexto jurídico, onde você simplesmente perde a sua túnica. Por quê? Por alguma sentença colocada, você perdeu a sua túnica. Não é? Aqui não é bem claro quanto em qual contexto. Mas também a gente pode pensar num roubo. Foi roubada a sua túnica e aí você entrega também a sua capa. Veja o contexto aqui. O homem não podia de forma alguma ser despojado de suas roupas mais externas. Qual a roupa externa aqui? É a capa ou é a túnica? É a capa, certo? Embora pudesse sê-lo de sua roupa interior, a túnica. Então o versículo 40 coloca: ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Então é como se a túnica fosse a roupa de dentro, né? A gente costuma usar uma blusa só, mas, por exemplo, o irmão Leandro está com 2 blusas ali. Ele perde a blusa de dentro e permanece a capa, entre aspas, né? O que Jesus está ensinando aqui é que você está pronto, né? E lembra que sempre aqui o que Jesus coloca não pode ser interpretado de maneira literal, né? E a gente já viu vários ensinamentos de Jesus aqui, a começar semana passada, olho por olho, dente por dente, e o versículo seguinte diz: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.
isso também não pode ser interpretado de maneira literal. Os versículos que se seguem, o 40 e o 41 que estamos estudando hoje, também não. Também não. No 41, nós temos uma explicação mais profunda sobre o que quer dizer isso aqui. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mais uma vez, o Dr. Martin Lloyd-Jones explica aqui pra gente, traz o contexto. O exército romano exercia controle sobre as vidas dos judeus. E com frequência os romanos exigiam que os judeus se ocupassem desse tipo de serviço. Um judeu poderia estar ocupado em seus próprios afazeres, quando subitamente um grupo de soldados romanos poderia aproximar-se dele e dizer: você precisa levar esta bagagem daqui para tal ou qual localidade, pelo espaço de 1 milha. Veja, os judeus eram subjugados pelo Império Romano. E não eram necessariamente escravos, como nós temos a ideia, por exemplo, no Brasil, do que já se ouve. Mas, pelas leis romanas, o exército tinha um poderio muito forte sobre os judeus. E aqui, especificamente nessa lei aqui. A ideia era muito simples. Você tem bagagem, e essa bagagem, um soldado, por exemplo, está levando, ele encontra um judeu, o judeu poderia estar fazendo o que for. Mas ele é um povo subjugado, é um povo governado por outro povo. Né? Então, o soldado romano, ele tinha o direito, pelas leis romanas, ele tinha o direito de mandar com que aquele judeu carregasse a sua bagagem por 1 milha. E olha o ensinamento de Jesus aqui para nós, irmãos. Ele está dizendo que não só você deve obedecer à lei romana, como você deve andar mais 1 milha. Veja que não é literal. Não é literal. Mas veja o ensinamento de Jesus. O que quer dizer isso então? Né? Porque pode ser literal. Você andou 1 milha, você quer que eu ande outro? Eu ando. Quando a gente lê isso, o que passa pela nossa cabeça? Qual é o estado de espírito que uma pessoa que foi obrigada a andar 1 milha, ela decide andar mais uma? Alguém quer responder? Não é? Imagina, você foi obrigado, você estava trabalhando, estava adiantando as coisas de casa, e agora você foi obrigado a andar 1 milha, do nada, sem aviso prévio. Agora você tem que andar 1 milha, e pelo contexto aqui, com bagagem, você vai carregar a bagagem. E você tem que ir caminhando. Né? E os judeus, o livro do pastor Martin Lloyd-Jones vai dizer que os judeus contavam os passos, sabiam exatamente quando era 1 milha. Quando terminava a milha, ele sabia que ele já não tinha mais obrigação de assim fazer. Mas Jesus nos manda andar a 2ª milha. Qual é o estado de espírito dessa pessoa? É uma pessoa que está reclamando porque ela foi obrigada e ela andou 1 milha. Agora ela está andando a 2ª milha. É muito importante que nós tenhamos em mente o contexto de Mateus 5. Né? Lembrando que nós começamos Mateus 5 com as bem-aventuranças. Se a gente perde isso de vista, nós facilmente não conseguimos interpretar bem o que vem nesses 2 versículos. Porque se você segue literalmente o ensinamento de Jesus, vou andar a 2ª milha, mas você faz isso de maneira a reclamar da vida, a reclamar das dificuldades, você não entendeu o que Jesus quis dizer. Vejam, irmãos, que aqui nos versículos anteriores, as bem-aventuranças falam dos humildes, dos que choram, dos mansos. E no versículo 10 vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino
dos céus. O princípio é a felicidade de ser perseguido em nome de Cristo. Quem está ensinando isso aqui é Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós fazemos isso com alegria. Porque, graças a Deus, não somos subjugados por nenhum povo. Mas como que a gente encaixa, como interpretar isso para o nosso contexto? Né? E a gente vai tratar disso aqui. Então, entendidos os dois versículos, né? O contexto pelo qual se dá esses dois versículos, a gente pode se perguntar, a incoerência de Jesus e seus apóstolos, a pergunta aqui se dá em qual sentido? Nesses dois acontecimentos, tá? Então a gente vai ler esses acontecimentos e vamos responder essa pergunta que vem aqui agora, tá? Então eu vou pedir um irmão que leia João 18, 22 e 23. E o irmão que leia Atos 16, 37. Isso, 18, 22 e 23. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, maniateado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Amém. Então, se falei mal, lê o versículo novamente mesmo. Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus está dando outra face aí? Porque nós entendemos que Jesus, ele se humilhou de forma tamanha que se encarnou. Ele é Deus. A humilhação de Jesus começa ao ser concebido pela Virgem Maria. Irmãos, Jesus continua no estado de humilhação. E ali ele, entre aspas, encara o soldado que dá uma bofetada nele. Por que Jesus não deu a outra face? Né? Porque Jesus não andou mais uma milha. Porque Jesus, depois de ser tomada a sua túnica, não deu também a capa. Mas vamos lá. Vamos agora para Atos 16, 37. Paulo, porém, replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha só. Olha como nós poderíamos dizer que altivez do apóstolo Paulo. Porque ele está preso, foi preso injustamente, mas olha o que ele faz. Ele diz que é cidadão romano e agora as pessoas que o prenderam buscam tirá-lo da prisão correndo, porque descobriram que ele é cidadão romano. Agora ele quer que, o versículo termina, não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Ele quer que as autoridades que o prenderam venham e o tirem da prisão, não as ocultas. Será que Paulo também não está dando outra face? Não é? Irmãos, a melhor interpretação que a gente pode dar, tanto do que acontece com Jesus quanto com Paulo, é de que ambos eles promoviam a justiça. Promoviam a justiça. E lembra, esse estudo é a continuação de semana passada. O que nós vimos aqui é que deve haver a promoção da justiça e há um limite quanto a sermos pacifistas, não pacificadores, como lemos no mesmo Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Nós precisamos ser pacificadores, não pacifistas. E é isso que é ensinado para nós aqui. Quando Jesus e Paulo
encaram essas autoridades, o que eles estão fazendo é promovendo a justiça de Deus. Não por eles. Porque Jesus está ali para ser morto. Porque se ele quisesse, ele mandava descer fogo do céu. Não por ele. Assim como Paulo. A justiça de Deus precisava ser obedecida. Mesmo com ele. Mesmo sendo Jesus. Porque Jesus faria o mesmo se fosse uma outra pessoa. E é isso que a gente tem que ter em mente. O espírito da interpretação aqui é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É isso que a gente vê aqui em todos esses 4 versículos. 38, 39, 40, 41, 5 versículos, 42. Negue-se a si mesmo. Irmãos, a gente vê uma injustiça e nós temos condições de fazer algo, façamos. E quando essa injustiça é contra nós? Será que devemos engolir tudo? Não é isso o ensinamento. Não é isso o ensinamento. A justiça de Deus deve ser promovida, irmãos. Deve ser promovida. Porque senão seremos coniventes com o mal. Não é? Você vê alguma criança sendo maltratada? Não. Dá outra face. Não é essa a interpretação. A justiça de Deus deve ser promovida. E quem andou a segunda milha? Né? Quem deu a túnica além da capa? Perdão, que deu a capa além da túnica. A gente vai ler essas duas passagens bíblicas. Vou pedir aos irmãos que me acompanhem junto. Tá? A segunda passagem é bem longa. Vai ser interessante a gente ler junto. Então, primeiro, Esther. Que eu trouxe 2 exemplos. E aí os irmãos podem pensar em outros exemplos bíblicos de pessoas que andaram a segunda milha. Tá bom? Podem compartilhar conosco. Esther 2, 21 a 23. Diz assim: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Alguns estudiosos vão dizer que aqui Mordecai, por estar sentado à porta do rei, ele já era um oficial, um tipo de oficial. Mas sendo ou não, lembremos, nós fomos expostos já ao livro de Esther aqui na nossa congregação, lembremos que Mordecai é um judeu e ele é um povo subjugado pelo o rei Assuero, né? Que é do povo dos persas e da Média e da Pérsia. E o que nós temos aqui? Como se segue, como a gente pode interpretar aqui e encaixar no que nós estamos estudando? Mordecai não tinha obrigação nenhuma em denunciar esses 2 eunucos. Né? Melhor, os 2 guardas. Aqui não falo que é eunuco, não. Estou lendo que Bíblia, né? Dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Ele não tinha obrigação nenhuma.
ele se arriscou para proteger um rei que estava subjugando o seu povo. E a recompensa que ele teve aqui foi que foi registrado no livro das crônicas o que ele fez, o ato de heroísmo dele para com o rei. Então, você vê, não se tinha certeza de que era isso. Tanto é que no versículo 22 vai dizer: veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Olha o risco. Olha o risco. Né? Você traz uma denúncia muito séria, né? Você é de um povo subjugado, e você anda a segunda milha porque você não tinha obrigação nenhuma de assim fazer. Você corria risco ali, que eram 2 soldados. O que esses soldados poderiam fazer com Mordecai? Né? Se o rei não punisse, não os punisse. Né? Agora, o caso, para mim, que mais se encaixa, que eu posso me lembrar da palavra, é de 2 Reis 5. E eu peço os irmãos que abram aí, 2 Reis 5. Muitos já ouviram falar de Naamã, não é? Peço aos irmãos que acompanhem comigo a leitura aí, 2 Reis 5, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Amém. Até aqui. Então os irmãos depois podem ler todo o capítulo, e alguns já conhecem a história, né? Naamã, ele mergulha 7 vezes, não lembro o nome do rio aqui, mas o cerne da questão está aqui, nesses 6 primeiros versículos. Foi? Pega aí. Eu já fico esperando. Agora, quem é o personagem aqui que andou a segunda milha? Analisando esses 6 versículos apenas que nós lemos. Podem responder. Oi? A serva. A serva. A menina sem nome. A gente olhando o contexto, deixa eu enviar aqui para a igreja o slide, os irmãos que quiserem acompanhar. Se os irmãos puderem reenviar aí para outros irmãos. A serva. Nós lendo aqui, nós entendemos que Naamã é o comandante da Síria, e no versículo seguinte, versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Cativa é uma escrava. É uma escrava.
Ela foi levada cativa. Agora, ela é subjugada por Naamã e sua esposa. E olha o que ela faz no versículo seguinte, versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Gente, Naamã era um líder imponente da Síria, mas era leproso. E aí ele guerreia, leva cativa uma menina para sua casa, coloca a sua esposa para cuidar dela, para poder liderá-la. E essa menina, do povo de Israel, do povo de Deus, ela vê a oportunidade de beneficiar quem? A ela? De beneficiar aqueles que a fizeram escrava. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, sabendo da dificuldade de Naamã, da doença de Naamã. Isso é ou não é andar a segunda milha? Nós somos chamados a isso. Né? Somos chamados a fazer, a começar por pagar impostos, né? Acho que é a melhor aplicação que a gente pode fazer é essa. Pagar muitos impostos. E tantas outras coisas mais que nos mostram que nós precisamos permanecer firmes na fé. E foi lido semana passada tanto Romanos 13 quanto 1 Pedro, não lembro o capítulo, que vai falar sobre honrar o rei. Né? Nosso irmão Gustavo trouxe aqui para nós essas duas passagens. E a gente continua aqui no mesmo barco. Vou tirar aqui que tá. Um minuto, irmãos. Ok. Então, por que nós devemos andar a segunda milha? Por que nós devemos dar a capa além da túnica? Nós vamos responder a essas questões ainda aqui em Mateus 5. Nós vamos, na verdade, revisar aquilo que nós já estudamos com algumas passagens que são maravilhosas aqui dentro de Mateus 5. Começando por Mateus 5, 11 e 12. Pedi um irmão que leia Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós somos chamados a nos regozijar com a perseguição. Então, por que nós devemos andar a segunda milha? Por que nós devemos dar a capa além da túnica? Versículo 29 de Filipenses 1 vai dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. A gente pode ler esse versículo aqui, pensar assim, é pouco crer em Jesus. Foi nos dado a graça de padecermos por Cristo, de sofrermos por Cristo. E é isso que está dizendo aqui em Mateus 5. Então, por quê? Porque estamos praticando isso, essa bem-aventurança de sofrermos por Cristo. Bem-aventurados, abençoados, porque nós temos uma causa para sofrer. Pedro vai falar sobre isso também, não é? Porque a gente sofre. Agora, não é muito melhor sofrer por Cristo?
É fato de que todo ser humano sofre. Mas nós sofremos por Cristo. Isso é graça. Isso nos mostra o quanto somos bem-aventurados. Versículos 23 e 24 agora. Outro irmão, por favor. Aí mesmo, Mateus 5, por favor. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém. Então, o comentarista da Bíblia de Genebra vai dizer que aqui, nesse contexto, não é só a pessoa que de fato brigou com seu irmão, né? Mas é aquele irmão que foi acusado, mesmo que injustamente. Sabe quando o irmão está com a cara feia para você, você não sabe por quê? Há a possibilidade dele estar... Ele já está pecando, né? Porque mesmo que você fez alguma coisa contra ele, ele era para chegar até você, tá? Mas vamos supor que, além desse pecado, ele está enganado por estar de cara fechada para você, porque você não fez nada contra ele de fato. Esses dois versículos aqui vão dizer que, mesmo você não tendo feito nada, você vai ter seu irmão. Vai ter seu irmão. Você vê como isso é andar a segunda milha? Porque você não tem obrigação nenhuma. A pessoa está pecando contra você, nós lemos isso aqui, nós fomos expostos a isso no versículo anterior, versículo 22, deixa isso mais claro ainda, porque isso é a quebra do 6º mandamento, que diz: eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. A primeira questão que Jesus coloca aqui é quem se irá contra seu irmão. Às vezes a pessoa não abre a boca, mas já se irou. Se irou, e não só se irou, e fecha a cara. Fecha a cara. Isso mostra pecado, isso mostra a quebra do 6º mandamento. Não matarás. O que nós somos chamados é andar essa segunda milha, é dar a capa, é dar a túnica. Porque nós, como representantes de Cristo, muitas vezes vamos ter que fazer esse papel. Porque, não, eu estou certo. Ele que vem até mim. Ele que vem me pedir desculpa. Mas não. Não é isso que Jesus está nos encorajando, está nos ordenando a fazer. Precisamos tomar a frente, lembrando da nossa identidade. Não é? Porque muitas vezes nós não levamos em consideração isso. Não levamos em consideração isso. A nossa identidade é que nós somos cristãos. Agora já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E é por isso que eu vou até meu irmão. Mesmo tendo a certeza de que eu não fiz nada contra ele. É assim que eu vou proceder, andando a segunda milha. E o versículo 16 de Mateus 5 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, esse versículo aqui é maravilhoso. É uma coisa interessante que a gente pode pensar. Por exemplo, o que Paulo coloca em 1 Coríntios 6, sobre levar o seu irmão a tribunal, envergonhando o Evangelho. Envergonhando o Evangelho. Nós somos chamados a brilhar nossa luz diante dos homens. E essa é só uma aplicação, tá? A gente poderia pensar nisso aqui em várias instâncias, né? No casamento, no trabalho. Aqui eu estou trazendo na igreja. Muitas coisas que poderiam ser resolvidas, levando ao conselho, aplicando Mateus 18, nós queremos abrir para o mundo, deixando a nossa luz apagar.
Por que nós devemos assim proceder? Para que brilhe a nossa luz diante dos homens. Qual foi o principal do homem? Pode falar alto. Amém. Então, irmãos, o fim principal do homem é esse. E nós somos usados por Deus para que esse fim ele seja espalhado. Versículo 16. Brilhe a vossa luz. É a nossa luz. Claro, essa luz, quem acendeu não fomos nós, mas é a nossa luz. Essa é a nossa nova identidade. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, ou seja, e pratiquem o fim principal do homem. Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados a isso. Negando a nós mesmos, fazendo aquilo que o homem carnal não queria fazer, o velho homem não queria praticar. Agora, qual o limite disso? Né? A gente falou aqui que a gente precisa negar as nossas vontades, mas tem um limite? O limite, mais uma vez, é a justiça de Deus. Aqui Mateus 5, 6, ainda no Sermão do Monte, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, quando ajudamos alguém, quando seja de forma física, né, dando um alimento, dando roupas, como foi feito semana passada, né, seja de forma espiritual, aconselhando, orando por ela, né, pelo fato de você buscar a pessoa em casa e trazer ao culto, né, você está ali ajudando-a a ser alimentada espiritualmente, porque aqui vai ser pregada a palavra. Isso mostra a nossa fome e sede de justiça. Então, esse é o parâmetro. Porque a gente vai ver aí, vou pedir a um irmão que leia 2 Tessalonicenses 3:10, por favor. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque há um parâmetro aí sobre como devemos ajudar essas pessoas. O irmão Vinícius pregou, se eu não me engano, há 2 domingos sobre isso em Eclesiastes, e em uma das suas aplicações ele colocou algo que de início é engraçado, mas se aplicando e vendo isso é o avesso, é triste. As pessoas pedindo comida no McDonald's, a pessoa vai lá, está ali pedindo um hambúrguer. Como pagar um lanche para mim? Veja, a pessoa está com fome, ok. Mas deve haver discernimento da nossa parte. Nós temos a palavra, irmãos. Aqui nós encontramos sabedoria. 2 Tessalonicenses 3:10 diz: quem não trabalha também não come. McDonald's, que trabalhador, foi o que o irmão trouxe como argumento. Que trabalhador vai no McDonald's e fica ali comendo frequentemente? Não é? Quando a gente era criança, como é que era? McDonald's era um evento assim de outro mundo, não é? Você ia a cada uma vez, talvez uma vez no ano, e olha lá, o cinema era uma vez no ano. Agora o cara fica ali pedindo lanche todo dia no mesmo lugar, no McDonald's. Ele come todo dia no McDonald's. Quem trabalha também não coma. Ou seja, esse é o nosso limite. O limite de promover a justiça. Promover a justiça. O problema é que nós queremos fazer as nossas vontades. E isso passa por dizermos: eu sou uma pessoa boa. Eu sou pessoa boa. O que a gente faz? A gente ajuda sem discernimento. A pessoa vem, pede, a gente dá. Pediu, dá. Por quê? Porque aqueles R$5 é muito pouco perto daquilo que eu me acho. Eu sou bom. Eu consigo ajudar essas pessoas.
É muito pouco, porque aí a minha consciência ela é afagada e eu durmo tranquilo. Não há discernimento nenhum, não há sabedoria nenhuma naquilo que eu estou fazendo. Veja que isso não é andar a segunda milha. Lembra que nós lemos tanto de Jesus quanto de Paulo? Né? O que pode parecer de início que eles estão se defendendo, na verdade eles estão promovendo a justiça de Deus. Tenhamos em mente isso. Então a gente vai ajudar uma pessoa que passa aqui, está bêbada. Pô, tem dinheiro aí não para me ajudar a comer? Você acha que essa pessoa vai usar esse dinheiro para comer? Então isso aqui até os ímpios discernem. Né? Uma questão escandalosa dessa, um bêbado chega e pede dinheiro, até o ímpio discerne. Agora, existem camadas mais profundas que nós precisamos, como cristãos, estarmos atentos. Pô, o cara vem aqui, pede, né, o que nós temos visto acontecer frequentemente, o que os irmãos sempre falam é de fazer ali uma checagem, né? A pessoa volta, não necessariamente obrigá-la a vir ao culto, não, nada disso. A pessoa precisa voltar aqui, a gente precisa conhecer a história dela, onde ela mora. Isso vai ajudar, não somente a ter certeza de que aquela pessoa está falando a verdade, mas também nós sabemos o que nós podemos ajudá-la, que ela nem consegue pedir, tá entendendo? Então isso ajuda a limitarmos, passando pela justiça de Deus, pela promoção da justiça. E aí, Atos 5, 27, a gente falou aqui do contexto de contribuição, né? De ajudar os carentes. Em Atos, (5:27) trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Irmãos, o nosso irmão Vitor lembrou de uma situação sobre a pandemia, né? Se fecha, se abre igreja. E isso está restrito à igreja. Quem define isso é a igreja. É a igreja que define isso. Né? E aqui a aplicação disso aqui é enorme. Porque a gente falou aqui sobre pagar impostos. Tá? Então a gente paga impostos. Tá? Agora, quando a igreja vier, quando o mundo, quando o Estado vier interferir na nossa fé, naquilo que a gente crê, lembramos desse versículo. Memorizemos esse versículo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Existe um limite. Existe um limite na ajuda. Existe um limite que não é ajuda, né? Não é ajuda. No momento que você dá dinheiro para alguém que você sabe que aquela pessoa vai usar de forma ilícita, você não está ajudando ela. Não é? Existe um limite quanto ao que o Estado deve interferir na igreja. O limite é esse. O limite é não interferir na nossa fé. Veja o que diz o versículo 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Nome de quem? De Jesus Cristo. Não ensine nesse nome. Nós, como cristãos, vamos obedecer a essas autoridades constituídas? Não. Isso fere totalmente a nossa vida cristã. Isso mostra que há um limite. Há um limite. Algum irmão quer comentar? Falando pra caramba, né? Nem abrir. Os irmãos fiquem à vontade para comentar de tudo que já foi dito, discordar, expandir o que foi falado. Só uma dúvida que você falou sobre discernimento, justamente
um movimento social muito grande na igreja, né? E dentro do que você falou de discernimento, é válido, é importante, mas a gente também tem que ter esse discernimento quando a gente não atende os irmãos da fé. Eu estava procurando um texto que a gente falar sobre o de Tiago, que fala para ajudar principalmente da fé. A gente fala, muitas das vezes esquece de ajudar os irmãos que têm necessidade da gente. Verdade, verdade. Acho que é Gálatas 6, né? Não é? Que, se eu não me engano, Gálatas 6:10 vai falar exatamente isso. Principalmente os irmãos da fé, perfeito. Né? E isso é muito importante, porque aqui nós somos comunidade, nós devemos exortar uns aos outros. Né? O irmão está errando ali, você exorta. Isso é ajuda. Ajuda espiritual, irmãos. É mais válida do que qualquer ajuda física. Né? A gente está falando de coisas que são eternas. Né? Então o irmão trouxe aí essa verdade tão clara na palavra. Né? Comecemos pelos irmãos da fé, nós oramos uns pelos outros. Então, logo quando o irmão abre para nós algumas questões, nós devemos orar em casa, orar na reunião de oração e devemos praticar. Né? E Tiago vai dizer que nós não devemos ficar apenas no Deus te abençoe. Né? Devemos praticar, vamos chamar para isso, para boas obras. Perfeito. Dois comentários aqui nessa aula. Sobre andar uma Bíblia, o enredo, né, que mais se destaca na minha mente é Ruth e Noemi. Momentos em que elas são completamente desamparadas. Noemi despede as suas noras e Ruth fala aquela declaração que ela é marcante, né, que congeladas por Deus, seu Deus será meu Deus, seu povo será meu povo. E ela segue, mesmo podendo recomeçar a vida, sendo nova, tendo possibilidade de ter um outro marido, ela prefere não desamparar a sogra dela naquele momento e a partir daí ela faz essa profissão de fé, digamos assim. Não só traz para si a responsabilidade de estar junto com a sogra, mas também passa a ter o Deus da sogra como seu Deus também. Então, essa questão de dar uma Bíblia para mim, para mais uma Bíblia, a história de Ruth para mim é muito marcante. É a primeira que me salta a mente. Tem muitos pontos para compreender a reação de Deus naquela. Perfeito, perfeito. Um outro ponto, assim, eu sou bastante reticente em relação ao Iago Martins, mas tem aquele livro dele da Marca Positivo que me abriu muitos olhos a respeito dessa questão da, entre aspas, caridade a respeito desse ponto específico, né? O auxílio a pessoas que estão em situação de rua, né? De moradores de rua, porque realmente esse modo do McDonald's ou a busca por ajuda, nesse caso, muitas vezes as pessoas não querem mudança, elas já tomam isso como um padrão de vida e nós não conseguimos compreender que quando nós compramos uma coisa simplesmente sem nada sem nenhuma busca por aquela pessoa, nós compramos algo para ela porque nós estamos mais atrapalhando do que ajudando, porque nós estamos fazendo uma verdade para ela não tem a mínima pretensão de sair dessa ajuda, nós ajudamos com que ela permaneça nessa condição e ainda temos uma falsa impressão de que nós estamos sendo bondosos e caridosos por estar ajudando. Sim. Então, muitas vezes a nossa motivação é muito mais pelo nosso próprio desejo de nos sentir bem do que amar verdadeiramente o próximo e ajudá-lo de forma eficaz. Né? Então, como o irmão falou, a gente precisa ser intencional nas nossas ajudas. E a palavra nos mostra bastante que não faltam pessoas no nosso meio cristão que precisam de auxílio. A gente precisa estar atento aos enfermos, aos necessitados, principalmente aqueles que são da fé,
E aqueles que não são, a gente precisa ser intencional em apresentar o Evangelho, ao invés de simplesmente fazer algo para se sentir melhor. Eu vejo que em outras religiões, essa é a mentalidade. Não, eu preciso fazer o bem para que eu receba o bem de volta, para que a próxima encarnação eu seja mais evoluído. E para nós não existe outra encarnação. Esse é o seu único ponto de luz. O que você puder fazer para apresentar o Evangelho para que outras pessoas também conheçam a Deus, é isso que a gente deve fazer. E nessa forma a gente não pode que a gente vai fazer isso. Bastante intencional em relação à apresentação, a programação do Evangelho, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar, seja para morador de rua, seja para outra pessoa que tem necessidade. Verdade, irmão. Então, essa questão essa história de Ruth, maravilhosa, né? Porque ela não tinha obrigação nenhuma. Se aplica muito bem o que foi colocado aqui. Ela não tinha obrigação. E Noemi não tinha nada a oferecer a ela. E estava vendo aqui, né? A questão tanto de não ter obrigação, quanto de quando você tem a obrigação que você estava falando, você fazer voluntariamente. Né? No sentido de, às vezes, os fariseus ficavam vendo as milhas ali, quando deu uma milha, acabou. Acabou. Quando o Douglas falou da Ruth, eu lembrei também do mesmo contexto ali de Boaz, né? Porque Boaz ele tinha a obrigação, mas somente depois de um outro ter que desposar a Ruth, né? Que estava lá na narrativa, eu esqueci o nome, né? Mas você vê Boaz desejando ter esse privilégio de seguir a lei de Deus, que era uma lei que amparava as viúvas. Você vê Boaz desejando isso, e por incrível que pareça, a gente vê que quando Mateus está ali relatando os descendentes de Jesus, quem é que está na descendência de Jesus? Boaz. Por mais que o filho de Ruth, segundo a lei, fosse do marido morto, segundo a lei, né? Mateus, quando registra a genealogia de Jesus, ele registra dizendo Boaz. Por quê? Porque é um homem também que ele não apenas seguiu a lei, ele foi e desejou ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi, né? Então a gente vê, olha só como que Deus dá por graça, por misericórdia, por extrema benevolência, essa graça de Boaz está na genealogia do Messias. Se ele não tivesse desejado tanto, querendo dar uma milha, e depois indo mais, mas Boaz ele faz mais, né? Fala para os seus servos, não deixa a Ruth pegar mais, né? mais cereais que caem, você vê isso. Ele não estaria na genealogia de Cristo, ele não teria sido tão abençoado. Teria ainda riqueza, teria ainda tudo que materialmente que ele teve, mas não teria a bênção de ter o agrado do Deus Pai. E daí a gente vê como que, por mais que momentaneamente pareça ser algo que nos implique em sofrimento, como você disse, mas isso não é mais de uma milha, você tem que abnegar de suas vontades. É uma abnegação da vontade, é uma abnegação do eu, mas tem bênçãos divinas, né? Tem algo que a gente não consegue nem mensurar. Boaz nunca imaginou que estaria na descendência do Messias. Ele só estava fazendo o que devia ser feito. Verdade. Me fez lembrar de Davi. Davi, você colocou a questão de desejar fazer, cumprir a lei de Deus, né? Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, não é? E o quinto mandamento, a extensão do quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, se estende a honrar o rei, né? Honrar o rei. E Saul está perseguindo Davi, querendo matá-lo. Davi tem a oportunidade de assim fazer e ele não faz, ele foge novamente, continua. Depois ele é honrado, depois ele se torna o rei, né? Verdade. Irmãos, aí para fechar essa citação do pastor Martin Lloyd Jones, que diz assim, no Sermão do Monte, não temos algumas regras mecânicas que devam ser aplicadas ao pé da letra. Mas cumpre-me ser uma pessoa de qualidades tais
que se for para a glória de Deus, eu esteja pronto para assim agir. Tudo quanto tenho e sou é dele, e já não pertenço a mim mesmo. Esse é o ensinamento, irmãos. Jesus colocando para nós de que nós temos uma nova identidade. Agora, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e agora eu estou pronto para seguir e fazer a vontade de Jesus Cristo. Que nós estamos lendo Jesus encarnado ensinando, né? E toda a palavra é Deus ensinando, né? Possamos ter isso em mente, para a glória de Deus. Amém? Mais algum irmão quer contribuir? Pode falar, irmãos. Então vamos orar, né?